Bem-vindos à Central das Escrituras, onde tentamos edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras restauradas. Estou muito animada hoje para falar sobre a restauração do sacerdócio. Vou falar sobre a história da igreja após a sessão 13, mas quero abordar algumas dessas perguntas difíceis e tentar encontrar respostas honestas. Portanto, venha acompanhar a história da igreja comigo enquanto respondemos a algumas dessas perguntas difíceis. Se o sacerdócio de Melquisedeque era tão importante, por que não o temos registrado com uma data? De fato, será que todo o sacerdócio superior foi uma reflexão tardia de Joseph Smith? Por que a autoridade era importante? Qual é a diferença entre o poder do sacerdócio e o propósito do sacerdócio ou das chaves do sacerdócio? E quando o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado? E mais adiante falaremos sobre raça no sacerdócio e mulheres no sacerdócio. Mas nesta lição vamos nos ater apenas à história que segue a sessão 13. E assim, como uma pequena revisão, em 7 de abril, Joseph e Oliver começaram a traduzir o que hoje chamamos de Livro de Mórmon. E em minha linha do tempo, à medida que continuo, eles não estão muito longe na tradução. Em 15 de maio de 1829, eles têm dúvidas sobre a autoridade. E vão orar sobre isso, e João Batista restaura o sacerdócio aarônico, e então Oliver e Joseph conseguem batizar um ao outro no rio Susquehanna. Mais tarde, em maio, eles visitam o Sr. Knight em Codesville para obter mais provisões. Não sabemos exatamente quando o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado, mas o Sr. Knight lembra que foi em conjunto com essa visita. E também temos outros registros que dizem que ela chegou quando Joseph ainda estava em Harmony. Então acho que tenha sido no final de maio. Em junho, Willie viajou mais de 100, talvez 140 milhas, quando as pessoas verificaram no mapa todas as pequenas estradas dos correios que iam de Harmony, Pensilvânia, a Fayette, Nova York, para terminar a tradução na fazenda Whitmer. Portanto, de 1 a 3 de junho é esse movimento. Emma não chega tão cedo, mas Joseph e Oliver vão imediatamente. Emma chega mais tarde e eles conseguem terminar todo o processo de tradução nas semanas seguintes com a ajuda dos escreventes da família Whitmer, como Christian, John e David, que às vezes intervêm para dar uma folga a Oliver. E então, no dia 30 de junho, terminam a tradução do Livro de Mórmon. Essa é a nossa breve visão geral do que queremos examinar agora. E essa possibilidade da data no final de maio é algo sobre o qual falarei muito. Mas vamos começar a responder a algumas das perguntas difíceis sobre a história do sacerdócio e da autoridade. Para fazer isso, vamos voltar e analisar essa questão historicamente nos Estados Unidos. Lembrem de que somos um país de protestantes, e isso nos leva de volta à Europa, de onde temos um sacerdócio para todos os crentes, mesmo desde a época de Martinho Lutero, que, ao colocar suas teses na parede, questionou a autoridade do sacerdócio. E começou a dizer que havia alguma maldade ali. E a partir de então, um sentimento anti-sacerdócio surgiu no pensamento protestante, e eles não acreditavam mais que era necessário ter a autoridade do sacerdócio. Eles até a chamavam de autoridade papal e a denunciavam. Havia um sentimento muito anticatólico. Quando as primeiras pessoas chegaram ao Novo Mundo, os primeiros europeus, eles não tinham liberdade de religião. Eles declararam que queriam poder praticar sua própria religião, mas não a concederam aos católicos. De fato, os católicos e os Quakers sofreram uma reviravolta. Algumas pessoas foram rejeitadas nas baías do norte da Nova Inglaterra devido à sua religião. Eles não queriam nada relacionado ao catolicismo. Nesse mesmo ano, a menção de sacerdotes católicos que buscam poder para aplicá-lo em seus próprios princípios. Essa é a época em que Joseph está se apresentando ao sacerdócio há apenas alguns meses. Pelo anjo Moroni. Quando o Livro de Mórmon foi publicado, Joseph faleceu e os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foram para Utah.
E ainda encontramos coisas como as doutrinas monstruosas dos sacerdotes papistas foram impostas. Essa retórica anticatólica, essa retórica antissacerdócio simplesmente satura a América protestante. No entanto, eles reivindicaram sua autoridade da Bíblia, como já falamos no passado. Eles reivindicaram sua autoridade na Confissão de Westminster. A religião protestante se baseava em 5 fortalezas das tradições reformadas que chamamos de tulipa. Já falamos sobre elas no passado. Depravação total, eleição ilimitada, uma expiação limitada que me mata, graça irresistível para os eleitos e a perseverança dos santos. Se Deus o escolheu, nada do que você fizer importa, você perseverará. Você será exaltado, não importa o que faça na terra. E isso faz parte das doutrinas que foram todas destruídas pela primeira visão, mas ainda mais na medida que continuamos. Obviamente, a depravação total começou com a capacidade de Joseph de ter uma visão de Deus, bem como com as doutrinas que surgiram no livro de Mórmon. Mas cada um desses pontos de doutrina foi destruído pelas mensagens do livro de Mórmon e pela visitação de Moroni. Lembrem que Moroni veio em setembro dos anos 21 e 22, um dia muito importante na história israelita em que celebramos a festa dos tabernáculos ou a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur, o dia da expiação. Esses são feriados judaicos muito importantes que ocorreram nos 4 anos da visita de Moroni. O profeta Joseph disse a Oliver que naquele primeiro encontro com o anjo Moroni, o sacerdócio foi mencionado nos dias 21 e 22 de setembro, quando ele veio 3 vezes à noite no ano do Senhor. E disse a Joseph que daria o santo sacerdócio a alguns, e eles começariam a proclamar este grande evangelho e seriam batizados pela água. E depois disso, terão poder para dar o Espírito Santo e impor as mãos. Portanto, é bem cedo que ele é apresentado à doutrina do sacerdócio. Temos sorte com a história de Joseph Smith e as palavras de Oliver na nota de rodapé do versículo 75. E Oliver incluiu o fato de que, depois de escrever o relato da entrega do ministério do Salvador aos remanescentes da semente de Jacó neste continente, eles fizeram perguntas sobre o sacerdócio. Portanto, quando voltamos a terceiro Nefe, encontramos versículo após versículo sobre a autoridade necessária para batizar. De fato, Joseph inicia a tradução de terceiro Nefe 11 com o Senhor, ensinando que eles precisavam de autoridade para batizar. E então, no final daquele primeiro dia, no capítulo 18, ele diz que vocês precisam de autoridade para dar o Espírito Santo. Então, em algum momento durante a tradução de terceiro Nefe, provavelmente foi quando Joseph está pronto para receber a visita do anjo João Batista. No dia 15 de maio de 1829, fomos informados de que ele já era um ser ressuscitado. João Batista veio quando Joseph e Oliver saíram para orar. E ele veio e eles receberam as chaves, o que está lindamente registrado na seção 13 de Doutrina e Convênios. Então, só para relembrar, João Batista é um sacerdote de ambos, nascido de uma mãe sacerdotisa, Isabel, e de um pai, Zacarias, que é do sacerdócio, mas em Doutrina e Convênios aprendemos mais sobre ele. Ficamos sabendo que ele foi ordenado por um anjo. Isso está na seção 27, versículos 7 e 8. E na seção 133, versículo 55, ficamos sabendo que João Batista ressuscitou e voltou com Jesus em sua ressurreição. Essa é uma notícia fabulosa. Portanto, a restauração nos ensina mais sobre ele do que sabíamos até mesmo na Bíblia. Quando o Salvador se referiu a João Batista, registramos no capítulo 7 de Lucas. Porque eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Sabemos que ele não só estava batizando o Salvador, como também estava no local por onde Josué passou. E não só temos isso registrado no Evangelho de João, capítulo 1, mas também temos isso registrado no livro de Mórmon. Portanto, aprendemos muito mais sobre João. Ele é uma segunda testemunha da importância de sua missão. Como lemos na tradução de Joseph Smith, eu, em verdade, vos batizo com água. Esse é o capítulo 3 de Mateus. Mas na tradução de Joseph Smith, no versículo 38, ele acrescenta: após o vosso arrependimento.
Isso é muito bonito porque vemos João Batista não apenas fazendo uma ponte com o Velho Testamento. Ele se parece com Elias, está recitando as escrituras antigas, mas ele faz a ponte para o Novo Testamento. Agora está preparando o caminho para a vinda do Messias. Está agindo como um Elias, e então João Batista faz a ponte para a restauração, onde ele traz de volta as chaves. O elder James Talmage ensinou que João Batista foi um aluno sob a tutela de professores divinos, e lá, no deserto da Judéia, a palavra do Senhor chegou a ele em um ambiente semelhante ao que havia chegado a Moisés e Elias. E foi também em um deserto que ele voltou para um bosque novamente, mas dessa vez em Harmony, Pensilvânia. Quando Oliver e Joseph estavam orando, e ele lhes diz: "A vós, meus conservos." Eu adoro esse título. Somos servos de Deus. Que possamos nos lembrar de quem é o nosso mestre. E Joseph e Oliver estavam agindo como servos de Deus. E João Batista continuou em nome do Messias. Adoro esse título hebraico. Em grego é Cristo, mas Messias em hebraico significa ungido. E Jesus era o ungido, e ele quer compartilhar essa unção. Assim, João Batista disse que o trouxe de volta. Ele diz no versículo 1: Eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos. E aqui está mais uma pergunta: o que é o ministério de anjos? Sabe, a seção 20 nos fala sobre isso, e a 43, a 67, a 84, e a 88 e a 107. Sabe, temos muitas coisas na restauração sobre o que está envolvido no ministério dos anjos. E fico muito feliz em dizer que em todas essas sessões, e no livro de Mórmon, no livro de Jacó, capítulo 7, e em Omni, versículo 25, e até mesmo em Moroni, capítulo 7, versículo 25, quando se referem ao ministério de anjos, não estamos nos referindo apenas a algo dado a um portador do sacerdócio arônico. Recebemos um dom de Deus, que é para todos os que são discípulos sérios de Cristo, que invocam seu nome e buscam ajuda. Receberemos o ministério de anjos. E nosso profeta vivo nos disse que eles virão com ainda mais frequência. De fato, a ministração de anjos foi dada a todos os profetas. Aprecio o sermão de Joseph sobre esse assunto. Ele disse: A porção que levou Moisés a falar com Deus face a face foi retirada, mas a que trouxe o ministério dos anjos permaneceu. E então Joseph ensinou que todos os profetas tinham o sacerdócio de Melquisedeque e que eles foram ordenados pelo próprio Deus. E todo sacerdócio é de Melquisedeque. Por isso usamos esse nome. Mas lembrem, o nome original do sacerdócio maior é o sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Aprendemos isso nos escritos de Enoque no livro de Moisés. Joseph Smith também ensinou que, em geral, quando os anjos vieram ou Deus se revelou, foi a indivíduos em um ambiente privado, em seus aposentos, no deserto, nos campos, e geralmente sem barulho ou tumulto. Isso é totalmente oposto, totalmente diferente de seu ambiente. Joseph era um produto de seu ambiente? Ele está recebendo o Espírito? Sim, mas não da mesma forma que em um. Um reavivamento barulhento que latia e fingia que foi parte integrante de seu segundo grande despertar, tanto que, quando menino, ele participava dessas reuniões enquanto vendia bolos e root beer de sua família. Mas também me fascina o fato de que a data dessa visita de João Batista foi registrada como 15 de maio. Mas não a dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Sabe, Joseph não recebe a revelação para começar a fazer um registro até um ano depois, na organização da igreja. E durante esse tempo, eles estavam trabalhando longas horas na tradução. Esse era o foco deles. Portanto, o fato de o relato do diário não conter a data exata não significa que não tenhamos outras pistas. Portanto, coloque o seu chapéu de analista e a sua lupa e vamos dar uma olhada em alguns desses documentos antigos para ver quando o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado. Sabe, é óbvio que Jesus o está restaurando. Temos exemplos em Mateus, Marcos e Lucas, onde Cristo está ressuscitando os mortos. E no Monte da Transfiguração, os apóstolos estão recebendo autoridade. E no Getsêmani, Pedro, Tiago e João são apontados como indivíduos únicos que recebem autoridade superior.
E sabemos em 3º Nef, capítulo 18, versículo 37, que os discípulos registraram, os 12, o quórum dos 12, no livro de Mórmon, registraram que Jesus lhes deu poder para conceder o Espírito Santo. Portanto, Joseph e Oliver sabiam que isso estava acontecendo. Na seção 27, diz que eles o receberam. Na seção 128, diz que a voz de Pedro, Tiago e João foi ouvida no ermo entre Harmony, em Susquehanna, e Colesville. Portanto, sabemos onde foi a partir desse versículo 10, na seção 128, e foi em algum momento durante esse período, quando ele ainda morava em Harmony, no condado de Susquehanna, em seu caminho de ida e volta para Colesville. Isso está nos ajudando a restringir as informações. Ao observarmos as referências ao sacerdócio no livro de Mórmon, uma a cada 7 páginas são dadas antes de junho, pois seção 17 diz antes de junho. Pois a seção 18 diz, versículo 9, que Oliver e David Whitmer foram chamados apóstolos, como Paulo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Portanto, acho que isso deve ser anterior à seção 18. Joseph disse a Todd Addison Everett sobre o fabuloso livro de John W. Welch, Abrindo os Céus, e John Welch estará conosco na próxima semana. Portanto, estou ansiosa para tê-lo aqui conosco. Ele registra na caligrafia original aqui de Addison Everett, que estavam traduzindo o livro de Mórmon na casa de seu sogro, no condado de Susquehanna, na Pensilvânia. Na época, chamavam-na de Penny. E eles foram ameaçados por uma multidão. Na mesma época, o padre Knight veio de Colesville, no condado de Brooms, Nova York, e pediu que eles, ou seja, Joseph e Oliver, fossem para casa com ele e pregassem em sua vizinhança. Decidiram ir quando viram que o espírito da turba estava predominando, mas ao chegarem em Colesville, à noite, já havia uma multidão reunida. E à noite, uma multidão começou a atacá-los. Eles nunca chegam lá, nem sequer conseguem comer. Viajaram o dia inteiro por 30 milhas e tiveram que voltar por causa da multidão que estava lá. Então, eles estavam fugindo de uma multidão. E ele registrou em seu relato que eles vagaram pela densa floresta a noite toda, e muitas vezes na lama e com água até os joelhos. Quero falar um pouco sobre isso de ficarem na água e na lama até os joelhos. Quando eu morava em New Hampshire, costumávamos chamá-la de Estação da Lama. Nunca a chamávamos de primavera, era sempre a Estação da Lama. E acho que é isso que está acontecendo também no norte do estado da Pensilvânia. O registro continua dizendo que Oliver ficou bastante exausto. E no final da noite, Joseph teve que colocar o braço em volta dele e quase carregá-lo enquanto continuavam a correr para evitar a multidão. Ele continua. Assim que o dia amanheceu no leste, o irmão Oliver desmaiou completamente. E o irmão Joseph o encostou ao lado de um carvalho. E do lado de fora da cerca do campo, o irmão Oliver gritou: Até quando, Senhor? Até quando, irmão Joseph? Teremos de sofrer essas coisas? E nesse exato momento, Pedro, Tiago e João vieram até eles e os ordenaram ao santo apostolado. E lhes deram as chaves da dispensação da plenitude dos tempos. Tinham entre 25 e 27 quilômetros para percorrer de volta até Harmony. E o irmão Oliver podia viajar tão bem quanto Joseph. Se alguém aí for artista, preciso de fotos de Pedro, Tiago e João chegando cedo pela manhã. Joseph e Oliver precisam estar sujos de lama de madrugada nesta imagem. E esfarrapados, pois estão viajando a muitos quilômetros. Eles estão com sede, estão exaustos, não comeram nada. É uma história e tanto. E temos evidências suficientes, creio eu, para podermos dizer que há uma grande probabilidade de que o sacerdócio de Melquisedeque tenha sido concedido antes de partirem para Fayette, Nova York, quando a sessão 18 foi dada. Temos outro exemplo aqui, de que Joseph visitou os Knight, e isso vem da história de Joseph Smith. Quando comecei este trabalho, havia conseguido que 2 ou 3 pessoas acreditassem. Percorri cerca de 30 quilômetros com Oliver Cowdery para visitá-los. Tínhamos apenas um cavalo, e quando chegamos, uma turba de cerca de 100 homens nos atacou antes que tivéssemos tempo de comer. Perseguiram-nos a noite toda e chegamos de volta a Harmony um pouco depois do amanhecer, tendo viajado cerca de 60 milhas sem comida. Por isso, temos relatos que se complementam.
Mas por que Joseph teria omitido na história da igreja que ele recebeu o sacerdócio de Melquisedeque naquela época? Não tenho certeza, mas ao escrever algo tão sagrado, talvez ele tenha optado por não registrá-lo por esse motivo. Mas Joseph também escreveu: "E agora estávamos ansiosos para receber a promessa do sacerdócio de Melquisedeque. Isso está na história da igreja. Volume 1, páginas 60 e 61. Também está nos projetos de Joseph Smith Papers, mas optei por usar a ortografia de sua história. Já havia algum tempo que tínhamos feito disso um assunto e um tema de humilde oração, e por fim, nos reunimos na sala da casa de Whitmer para, mais especificamente, buscar no Senhor o que agora desejávamos tão sinceramente." Isso foi na casa de Whitmer. Isso foi em Fayette. Do que Joseph está falando? Bem, acho que ele está falando sobre receber a capacidade de utilizar o sacerdócio, pois agora, além de ter recebido as chaves em Harmony, alguns meses antes, mas agora, em 6 de abril de 1830, é o primeiro relato que temos quando eles estão organizando a igreja. Eles estavam se reunindo, segundo eles, como ele diz aqui, na casa do pai Whitmer. Eles estão aptos a administrar as ordenanças. Eles têm o sacramento e o dom do Espírito Santo é concedido pela primeira vez. Isso é muito importante para ver como tudo se encaixa. Portanto, ao examinar esses textos, não presuma que isso significa quando ele recebe o sacerdócio, mas é quando eles estão orando há algum tempo para que possam exercê-lo, quando podem realmente ter o dom do Espírito Santo. E assim, isso nos leva a 1830, quando eles realmente receberam o sacerdócio. E quando olhamos para a palavra sacerdócio de Melquisedeque, vemos que ela é muito usada no início do cristianismo. Vemos isso nos escritos e nas obras de arte em Ravenna, na Itália, nos séculos 3, 4 e 5. Vemos também um espectro de usos do sacerdócio, não apenas no início do cristianismo, mas na restauração. Na restauração de Joseph, o sacerdócio é usado por ele, Joseph, para descrever os dons do Espírito. Ele o usa para descrever as chaves. Ele o usa para descrever as ordenanças. Assim, quando lemos a seção 131 e falamos sobre a palavra mais segura de profecia, é um homem saber que está selado para a vida eterna por revelação e pelo Espírito de profecia por meio do poder do santo sacerdócio. Acho que essa é a ordenança culminante para a qual o sacerdócio foi usado. Mas também temos um sacerdócio que estava disponível para todos os santos, conforme descrito na seção 25, quando Joseph fala sobre a ordenação de Emma a uma posição de autoridade. Quando falamos da seção 46, em que os dons do Espírito estão disponíveis a todos os santos para a prática dos dons de cura, línguas e revelações de profecias, e a seção 132, onde é discutido o sacerdócio maior de selar marido e mulher. Agora, em algumas semanas, quero falar muito mais sobre como o sacerdócio é dado a outras pessoas, como é dado aos conversos afro-americanos. Mas vou dar-lhes uma pequena amostra disso quando falarmos mais tarde sobre Elijah Abel, nosso primeiro élder ordenado, em 3 de março de 1836. Temos outras pessoas que receberam bênçãos patriarcais que eram afro-americanas e o sacerdócio foi concedido a elas. O sacerdócio, no entanto, costuma ser usado por Joseph como um guarda-chuva amplo. E era para homens, mulheres e discípulos de Cristo de todas as raças e cores. E quando falarmos mais tarde sobre Elijah Abel e como ele foi ordenado para os 70 e outros foram chamados, não quero que pensem que Joseph teve mal entendidos. Quero que você perceba que nós, como povo, não estávamos prontos para receber o sacerdócio maior. Segundo Deus, assim como Moisés, os filhos de Israel em volta do Monte Sinai não compreenderam. Eles construíram o bezerro de ouro em vez de receberem a lei importante que Moisés queria ensinar. Olhando como Joseph a diferença.
Ele o vê como um sacerdócio para todos os crentes. E quando olhamos para esse guarda-chuva do sacerdócio, vemos que ele é o poder de Deus na vida. Só quero lembrá-los de que Joseph disse que precisávamos do sacerdócio para ter os dons do Espírito. E eu pensei, Joseph, isso não faz sentido. Você não tinha o sacerdócio quando teve a primeira visão. Você não tinha o sacerdócio quando sua mãe salvou própria filha dos mortos, quando esta foi restaurada à vida depois de atravessar o véu. Seu pai está recebendo 7 visões. Falamos sobre esses sonhos em nossa primeira semana juntos, nas histórias do Vem e Segue-me. Só quero lembrá-los de que, na maioria das vezes, Joseph usa a palavra sacerdócio. Ele está se referindo ao poder de Deus. Mas quando ele se refere à ordenação dos sacerdócios arônico e de Melquisedeque, estamos nos referindo às chaves do sacerdócio. E elas são dadas a pouquíssimas pessoas, assim como na igreja antiga. Ao analisarmos o Velho Testamento, lembrem que o sacerdócio era inicialmente passado de pai para filho, ou talvez do pai para o mais justo, como o sacerdócio foi de Adão para Sete. No entanto, com o passar do tempo, ele foi concedido a um grupo muito pequeno de pessoas, que eram os descendentes de Arão. Eles não receberam o sacerdócio maior, mas todos os outros justos não usavam o sacerdócio nas ordenanças, mas tinham acesso ao poder de Deus. Eles tinham acesso aos dons de cura e visões. Eles tinham acesso ao dom do testemunho de Jesus Cristo. Gosto muito da definição do Novo Testamento para o dom de profecia, o dom de testemunhar que você sabe que Jesus é seu Salvador, que o Messias nascerá como Jesus de Nazaré. Esse é o dom da profecia que foi dado aos profetas do Velho e do Novo Testamento. Portanto, quando Joseph se refere às chaves do sacerdócio, devemos nos lembrar de que agora elas são dadas a um número muito seleto de pessoas, assim como eram desde o início da história do mundo. E aqueles que receberam as chaves na igreja primitiva sob a direção de Joseph eram ainda menos do que agora. Agora, o sacerdócio aarônico é concedido à maioria de nossos jovens em seu 12º ano. Mas os dons do sacerdócio, aos quais Joseph se referiu, que eu chamo de dons do Espírito porque esse é o mundo das Escrituras, mas Joseph os chamou de dons do sacerdócio. E no Novo Testamento, Paulo se refere a eles e Pedro se refere a eles como os frutos do Espírito. Quando recebemos os frutos da caridade, da fé e da esperança, quando recebemos os frutos da bondade, Joseph chamou todas essas coisas, através do poder de Deus, através do sacerdócio. Portanto, ao estudarmos o sacerdócio este ano, especialmente essa bela seção 13, espero que possamos perceber que estamos nos referindo a coisas diferentes no vocabulário de Joseph. Gostaria de testificar que acredito que as chaves do sacerdócio foram restauradas na terra. Quando eu escrevi a minha tese, eu estava em uma universidade que não tinha membros de nossa igreja lá, mas eu precisava ter um membro em meu conselho que fosse membro de nossa igreja. Então eu escolhi um acadêmico maravilhoso, que tinha sido um ministro presbiteriano, um ministro metodista, e ele escreveu um ótimo livro sobre os mórmons e cristãos reformados, chamado Vamos Conversar. E ele começa a estudar o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo: por que não conseguimos nos comunicar? É o vocabulário. Vamos trabalhar em nosso vocabulário. E ao longo desse processo, ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando o encontrei, ele estava servindo como bispo na BYU e professor no departamento de religião. Pedi que ele integrasse minha banca. E perguntei a ele, qual é a diferença entre o espírito que você sentia como ministro presbiteriano, como ministro metodista e como bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? E ele disse, Lynn, são as ordenanças de salvação. Senti o mesmo espírito que senti em todos esses lugares quando estava lendo as Escrituras, quando estava testificando de Jesus Cristo. Senti o mesmo espírito. A diferença na restauração é que temos autoridade para agir em nome de Deus com as chaves para realizar as ordenanças. Essa é uma das principais diferenças da restauração. E acredito de todo o coração que a igreja precisava ser restaurada para que pudéssemos ter essas ordenanças de salvação, para que pudéssemos reunir Israel em ambos os lados do véu para preparar uma sociedade de Sião pronta para receber a restauração da segunda vinda de nosso Salvador. Um povo que está vivendo uma sociedade de Sião.
E oro para que nós, como discípulos de Jesus Cristo, possamos responder questões difíceis e nos comprometeremos mais, para preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.